Perfeito, Ana. A gente vai subir agora aqui a Letícia Salorenzo, ela que é jornalista e é especialista também aí em analisar a linguagem, né? Sobretudo a utilizada pelos meios de comunicação e, enfim, a linguagem como um todo, e nada melhor do que um período de troca de governo tão distinto de uma coisa, da água para o vinho, para a gente fazer uma análise aí do aspecto da linguagem também, né? Bom dia, agora já boa tarde, né? Não, dentro de um minuto será boa tarde. Bom dia e boa tarde para você, Letícia. Oi. Oi serve para qualquer hora do dia. Oi. Aí o uso preciso da linguagem. Oi. Pois é. Ai, caramba, eu pensei que minha câmera estivesse fixa. Só um instantinho. Fique à vontade. Bem-vinda, Letícia. Pronto. É que ela estava meio frouxa, acho que agora melhorou. Enfim, agora sim, boa tarde a todos. Boa tarde, então, depois do oi. Então, eu estou vendo vocês falando de ansiedade. É uma coisa que eu estou observando há pelo menos uns 2 anos. Há 2 anos, nós estamos... todas as notícias que falam de TSE, STF e Alexandre de Moraes, antes de 2022, falavam assim, não sei o que é Alexandre de Moraes, vírgula, que em 2022 será o presidente do TSE, vírgula, blá, blá, blá. Vocês sabem dizer quem foi presidente do TSE nas eleições de 2014, 2010, 2006? Ninguém sabe. E não precisa saber. Não precisa saber, porque corte eleitoral é para regular. Você não precisa ver quem está regulando. Tá? E nessas eleições de 2022, não só a gente via quem estava regulando, como ele precisou regular com rédea curta, né? E a gente estava desesperado para que ele começasse a regular o mais rápido possível, né? E, cara, este país deve a democracia e o Estado democrático de direito a Alexandre de Moraes. Na minha frente, ninguém fala mal de Alexandre de Moraes, nem Alexandre de Moraes. Eu só quero dizer isso para vocês. Compartilho em número, gênero e grau, Letícia. Tenho dito isso para todo mundo. Se teve alguém que serviu aí de fiel da balança, não deveria aparecer pela natureza da sua atividade, que é de magistrado, mas precisou aparecer e serviu. Ele foi o fiador. Eu diria que é exemplo de outros processos democráticos que ocorreram no mundo em situações e circunstâncias diferentes, como, por exemplo, o promotor Júlio Estracera, na Argentina, ao final da ditadura, do processo de reorganização nacional. Como ocorreu também, não se trata aqui de falar bem da realeza, mas o papel executado pelo rei Juan Carlos na Espanha, na tentativa de golpe em 81, quando os franquistas queriam voltar ao poder. Essas figuras foram o pêndulo que conseguiu ali manter a coisa dentro do prumo. E aqui no Brasil, o Alexandre de Moraes fez esse papel porque, no fundo, foi o sujeito que puxou ali a coisa pela rédea e falou, não, daqui não sai. E antes que alguém comece a falar, porque ficou desequilibrada a relação entre os poderes. Sim, ficou desequilibrado. No momento em Mas que... quem desequilibrou não foi ele. Pois é, no momento em que executivo e legislativo puxaram a corda para um lado, o judiciário teve que puxar para o outro. E ele fez isso dentro da lei, dentro das 4 linhas da Constituição, dentro de tudo que deveria ter sido feito, né? E se nós chegamos aqui até agora, ele foi um dos mais ovacionados na posse do Lula lá nos salões, junto com a Dilma, né? Eu acho que isso daí deixa tudo bem claro, né? Agora, Letícia, ele ficou como um ícone desse tempo, né? Eu acho que mais para frente, quando forem contar a história desse período, certamente o Alexandre de Moraes ele vai ser localizado como um ícone, né? E vai ser contado sobre ele, as suas ações e como ele conseguiu mediar essa relação tão tensa entre o executivo e com o judiciário na tentativa de ultrapassar limites. Agora, uma pergunta que fica para o próximo período. É como se também se um gênio tivesse saído da lâmpada, né? Esse gênio vai voltar para dentro da lâmpada? Como vai ser o judiciário daqui para frente? Depois de tanto protagonismo, ele vai voltar para esse lugar que você falou, que é o lugar do controle que não é visto, não está no noticiário, que deveria ser o correto, digamos assim, o normal, né? Esse é o meu medo, tá? Porque nos últimos 2 anos, de 2020 para cá, Alexandre de Moraes acumulou muitos poderes
principalmente poderes esses conferidos pelos colegas dele, de TSE e STF. Tá? Você tem um STF unido e uníssono, ok, os dois não contam. O Nunes Marques e o André Mendonça não contam. Nós estamos falando dos 9 do STF. Eles estiveram sempre unidos e uníssonos e eles fortaleceram e deram um poder a Alexandre de Moraes que o presidente do STF não tem, que o presidente do Senado não tem. Eu estou falando de poder político, né? A simbologia política da coisa. Né? Ih, caramba, eu ainda estou falando, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. É porque deu uma congelada aqui rapidona. Ele ganhou um poder muito grande e no momento em que ele tentou, o Bolsonaro tentou medir forças com ele teve todo... Na verdade, não foi nem o respaldo do STF, né? Você tinha 8 ministros atrás dele empurrando ele. Vai, Xandão, vai que a gente está aqui atrás. Né? E ele fazia o trabalho todo sozinho. Né? E nesse momento ele se mostrou mais forte e ele prevaleceu sobre Bolsonaro. Não foi ele que prevaleceu, né? A gente está personalizando demais, mas ele soube, ao contrário de um certo juiz que virou senador pelo Paraná, cujo nome eu não vou citar, ele soube, ao mesmo tempo em que todo o poder estava personalizado nele, ele sempre ficou atrás da letra da Constituição. Ele sempre se fiou na Constituição, no Código Penal, tudo certinho. Né? E ele teve muito poder e ele usava o poder para controlar a situação. Agora nós temos um Alexandre de Moraes extremamente empoderado, né? E com um governo normal. O executivo está voltando, é aquele negócio, o pêndulo está sacudindo para lá e para cá, só que o executivo agora está vindo para cá. O que vai acontecer? Vai passar por cima? Né? Eu espero, sinceramente, que pelo menos nessa primeira fase do governo Lula, o ministro Flávio Dino encha o STF de muito trabalho, né? É aquele negócio, aquele garoto, quem é professor sabe disso, principalmente professor de criancinha, né? Aqueles alunos mais agitados, você bota para fazer trabalho. Olha, pega essa caneta, leva para a professora. Não, vem cá, leva isso aqui até a direção. Então, assim, eu espero que o ministro Flávio Dino faça isso também, né? Ele coloque o aluno Alexandre para fazer trabalho para o professor. Tá certo. Letícia, eu queria saber o seguinte de você. Nós passamos aí 4 anos, a gente vai falar agora de imagem em si e a imagem como linguagem. Né? Nós passamos 4 anos aí com um indivíduo na presidência que fazia todo tipo de referência possível ao regramento militar. Né? Ele foi um cara que ele emulava... Assim, é até difícil falar do Bolsonaro como militar, porque a história dele dentro da caserna é um tanto quanto patética. Né? Ele, após sair da AMAN, ele ficou 7 anos apenas em serviço, praticamente nunca subiu de grau, foi apenas a capitão, de tenente para capitão, e depois foi desligado, porque era um cara inapto, era um sujeito incompetente, um sujeito completamente limitado intelectualmente. Ele não foi nada, e acabou sendo enxotado das Forças Armadas e criticado, inclusive, pelos ditadores de plantão, aí, pelo Figueiredo, enfim, dizendo que ele era um mau militar. Só que ele traz essa coisa icônica dos militares para o seio da sociedade civil. Eu não lembro de ter visto, de verdade, não é uma crítica aqui de alguém que não vota jamais em Bolsonaro. Eu não lembro do Bolsonaro em um hospital visitando alguém em 4 anos, mas todo santo dia ele estava em algum tipo de cerimônia militar, por mais inexpressiva que fosse. Olha, vai ter a comemoração dos Dias dos Pais do Batalhão do Exército no Piauí, ele aparecia lá e estava lá, era o tempo todo. Então, assim, ele popularizou o uso de expressões militares, né? Ninguém sabia. Minha mãe não sabia, por exemplo, o que era gandola, o que era bandoleira, mas aí começa a usar isso, todo mundo sabe. O meu filho 01, enfim, ele militarizou a linguagem. E a gente tem do outro lado agora um governo que começa com uma linguagem também muito, digamos assim, marcante, emblemática, que é a linguagem do popular, né? A linguagem da picanha com a farofinha, virou até meme, né? Tem até meme, tem áudio do Lula falando como é aquela picanha com aquela farofinha.
Como é que fica esse negócio, Letícia, essa guerra de discurso? Eu queria que primeiro você falasse desse lance da implantação de uma linguagem profundamente militar, de uma militarização tosca da linguagem no Brasil, a do Lula, que é uma mudança, e como o Lula deve agir para suplantar esse modelo. Pronto, costuma funcionar se a gente liga o microfone. Pois é, essa questão, eu acho que a gente tem que pensar principalmente, menos do ponto de vista do emissor, ou seja, de Bolsonaro e Lula, e mais do ponto de vista do receptor. Se o Bolsonaro usou uma linguagem militar o tempo inteiro, é porque ele finalmente, depois, assim, eu sou do Rio de Janeiro, tá? Se para vocês Bolsonaro surgiu agora na década de 2010, a galera do Rio conhece ele desde o final da década de 80, início da década de 90. Ele não é novidade para ninguém. O que ele fala agora, ele sempre falou, ele sempre foi isso. Ele é essencialmente um militar, ele tem cabeça militar, ele não consegue sair do universo militar. Se você esperar que ele pense como pondere do lado acadêmico ou do lado de jogador de futebol, ele não sabe e ele não consegue. E os filhos dele, idem. Eles são... A linha de raciocínio deles é muito reduzida, é muito estreita, não vai longe. Tá? O Bolsonaro sempre foi assim. O que aconteceu? De uns tempos para cá, ele encontrou eco na sociedade. Ele começou a usar uma linguagem e muitas pessoas passaram a se identificar com aquela linguagem. Principalmente, ele começou a falar de valores de vida, valores éticos e morais, que, de repente, para uma parcela da sociedade, passou a ser importante. Quando você é uma galera que acredita piamente que militar é sinônimo de ética, de decência, por ser sinônimo de disciplina. E nós sabemos que não é bem assim. É uma visão muito simplista do que é ser militar e tem muitas pessoas que adotam essa visão simplista. Porque também adotam a visão simplista de que político é tudo igual, político é tudo ladrão. Então militar é disciplinado, ele não é ladrão. É essa linha de raciocínio de quem acredita no Bolsonaro e de quem acha que o Bolsonaro é um sujeito decente, né? Então, o Bolsonaro fala com esses valores, que são valores simplérrimos. Tá? O que nós assistimos no domingo foi uma inversão completa de valores. Nós vimos agora um líder, graças a Deus, nós temos um líder neste país agora. Quais são os valores dele? Ele valoriza a diversidade. Então, para a gente, nós somos de esquerda, nós entendemos que a diversidade deve ser valorizada, respeitada e considerada. Então, aquela cena do Lula subindo com catadora de reciclável, o menino lá com deficiência mental, o garotinho negro, o índio de 90 anos, aquela cena foi maravilhosa, aquilo é carregado de simbolismo, nós vimos toda a sociedade brasileira representada lá e nós choramos cântaros, tá? E aí eu vi um post da Fundação Saramago, citando um texto do Saramago. Eu chorei tudo de novo quando eu li aquilo. Eu vi uma amiga minha no Facebook dizendo que a resistência é Gente, eu espero nem chorar agora. A resistência é a história da cachorra-baleia reescrita. Verdade. A baleia venceu, a baleia sobreviveu. Cara, eu chorei cântaros quando eu li isso, porque eu parei de ler Vidas Secas quando o autor matou a baleia. Eu não quero mais saber desse livro, esquece. Eu gosto da baleia, não quero mais saber. Quando eu vi aquilo, eu chorei tudo, principalmente porque eu me lembrei da raiva que eu tive do Graciliano Ramos quando ele matou a baleia. Sabe? Só que isso para a gente é bonito, isso é significativo, isso é importante. Estes são os nossos valores. A turma do Bolsonaro viu aquilo e disse:
lá vem o circo subindo. A gente não consegue dialogar com os valores dessas pessoas. Então, o mais importante neste momento é a gente ressignificar os valores de toda uma sociedade. O trabalho de propaganda, de marketing, de publicidade, de comunicação do governo, antes de entrar no lado racional, no lado institucional do governo, vai ser lá atrás. Nós vamos ter que parar e pensar quais são os nossos valores, quais são os valores do brasileiro. É um papo fascista pra caramba, mas vai ter que ser assim. Porque tem uma galera que, eles são fascistas, eles estão seduzidos pelo discurso fascista, porque dentro do universo deles, dentro do microcosmo deles, dentro da microsociedade, é certo. Eles se sentem integrados dentro daquela sociedade porque todo mundo fala a mesma coisa. Então, dentro daquela microsociedade, dentro daquele microcosmo, eles têm que começar a sentir que esses valores são errados e eles não devem ser adotados. Vocês entenderam o tamanho do trabalho que a gente tem pela frente? É enorme. E como fazer essa ponte, hein, Letícia? Acho que essa é a grande pergunta, né? Como ligar esses dois Brasis novamente, né? Por valores humanos, por valores, né, de retomar a vida para o centro, sair da morte, né? Porque a tônica foi a necropolítica, a violência, o armamento, o rechaço ao que vem do outro. É um trabalho maior até que o próprio governo, não? É um trabalho assim que eu fico imaginando que é de toda a sociedade, né? É um trabalho de toda a sociedade. Nós vamos ter que fazer todo mundo. O que você está falando vai ser todo mundo no mesmo ponto em comum. Quais são os valores em comum? Nós temos que incluir, nós temos que criar valores comuns, nós temos que oferecer a todos, tá? Agora, nós precisamos, principalmente, o grande problema agora para você puxar essa galera para falar com a gente é o seguinte: eles têm que parar de entender que tem um ladrão vagabundo no poder. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Essa desmistificação, né? Esse mito mesmo que foi criado, né? E que eles... Como desmanchar isso? Criado lá atrás, não pelas fake news, não pelos grupos de WhatsApp, não pelos grupos de Telegram. Isso daí foi criado lá atrás por Globo, Folha, Estadão, Veja, Revista. Já veio pronto para eles, né? Já veio pronto para eles. Assim. Já veio pronto, eles apenas refogaram e entregaram e colocaram a carninha dentro do pastel deles. A carne já estava cozida, né? Já estava tudo pronto. Agora, nós temos... a imprensa vai ter que entender isso. Agora, é muito complicado porque boa parte da imprensa, até hoje, não entendeu que Bolsonaro é sinônimo de fascismo. Tem uma boa parte da imprensa que acha que associar Bolsonaro ao fascismo é muito radical, é muito extremo. Mas, gente, o Bolsonaro é extremo. Agora, associar Lula a vagabundo e ladrão não é extremo. Então, você tem todas as imagens, todas as ideias associadas a Lula são negativas. Elas têm que, por mais positivo que esse homem seja. Porque o que nós vimos no domingo era um cara... Gente, é outra coisa, né? É outro nível. Você vê um cara que chega... Ô, Alberto, vem cá, um abraço, não sei o quê. É outro astral, é outra vibe, né? E o pessoal insiste em deletar essa imagem do Lula, essa imagem positiva do Lula, essa imagem de estadista, de líder mundial. Porque quando ele foi lá para a Europa, no ano passado, foi lá se encontrar com toda a esquerda europeia,
Ele foi lá com duas missões. A primeira, colocar o valor de um golpe aqui no Brasil, encarecer demais o valor desse golpe. E ele conseguiu fazer isso. E segundo, foi a esquerda europeia que chamou ele para dizer para a extrema-direita europeia: olha só, o Lula é o maior líder da esquerda e ele está do nosso lado. Porque o Lula é a única pessoa, a única instituição mundial, por assim dizer, capaz de conter e segurar o avanço da extrema-direita no mundo. E quem está falando isso não sou eu, é o Steve Bannon. Então, o nosso trabalho vai ser positivar a imagem do Lula para essa galera bolsonarista e positivar a imagem deste governo. Será que a imprensa vai deixar? Será que a imprensa vai ajudar? Ou será que, em nome da liberdade de expressão, em nome da pluralidade de ideias, nós vamos destruir a imagem do Lula mais uma vez? Letícia, eu queria aproveitar até a sua analogia que você fez, aí você traçou essa intertextualidade da baleia, né, com a resistência que subiu ali a rampa do Planalto. Não fui eu, foi a professora Palas Atena no Facebook. Não tinha lido, mas assim, eu sou professor de literatura brasileira, né, há 15 anos, 16 anos já. E, na verdade, você foi falando isso, na minha cabeça veio automaticamente também uma percepção assim, no meio daquela multidão vermelha ali atrás, ou em casa, né, com seus simples e simplórios aparelhos de TV, quantos Fabianos e quantas Sinhá Vitórias no Brasil não estavam ali sonhando com aquele momento, né? E é muito louco você imaginar que são pessoas que às vezes foram seduzidas ou tiveram como ambição, por exemplo, voltar a ter um churrasco, né? Assim como assim a Vitória ambicionava ter uma cama de tira de couros, né? Então, assim, ambicionar com pouco para quem é profundamente pobre é uma realidade cotidiana, né? E o Lula me parece que traduz muito essa esperança do simples. Eu fiz um texto, eu trabalho no Simpro aqui, o Sindicato dos Professores no Distrito Federal. E quando saiu aquela pesquisa que demonstrava que mais de 50% da população brasileira tinha alguma espécie de insegurança alimentar, enfim, eu fui fazer uma matéria sobre isso para o site do Simpro. E uma das diretoras do Simpro, ela ajuda muito, ela trabalha muito com um pessoal aqui muito carente do DF, a região da Estrutural, é uma das regiões com menor IDH de Brasília. E aí eu pedi ajuda para ela. Você tem contato de algumas mulheres e tal? Ela me passou contato. E eu comecei a conversar com elas pelo Zap. Uma das mulheres me falou a seguinte coisa: não é todo mundo que tem dinheiro para colocar coisa boa em casa. O óleo de soja está mais de R$10. Coisa boa para dentro de casa, no primeiro governo Lula, no primeiro e no segundo governo Lula, era iogurte, Coca-Cola, biscoito recheado, sucrilhos. Hoje, coisa boa para casa é óleo de soja, que é um dos mais básicos itens da cesta básica. Cara, quando eu li aquilo, eu comecei a chorar. Eu escrevi esse texto num misto de ódio e raiva, porque eu sabia que nós já tínhamos vencido isso tudo. E nós recuamos. Então, eu escrevi aquele texto na base do ódio, na base da raiva. Eu chorava profundamente. E eu liguei depois para a diretora do Simpro, que me passou o contato dessa moça. Cara, eu não acredito nisso! Coisa de luxo para ela é óleo de soja, como pode? Aí, 2 semanas depois, ela liga para mim: ô, Letícia, eu vi que você ficou tão tocada com a fulana por causa do óleo de soja. Eu comprei óleo de soja e mandei para ela. Né? Mas é isso, a gente está numa situação, né,
em que nós vamos ter agora que suprir o básico, de novo, da população, para que essa população volte a sonhar, né? E é uma galera que, quando tem... Não é respaldo total do Estado. O Estado dá um mínimo de empurrãozinho, eles vão longe. Olha a quantidade de filhos dessas classes mais pobres que não fizeram doutorado, que foram para o exterior, que se formaram doutores e que voltaram para esse país e vieram contribuir de volta para esse país. Então, assim, não é esmola, gente, é investir em cidadãos brasileiros para que esses cidadãos brasileiros retornem tudo que a gente investiu neles para a sociedade. É ganha-ganha a relação. Letícia, vamos puxar aqui um superchat, Henrique, um elogio à Letícia. Vamos lá. Letícia, você falou uma coisa muito importante. Nós temos um líder que é um gigante, e acho que nós não entendemos isso. Olha, aqui no nosso chat, a audiência está elogiando muito, viu? A sua fala, você emocionou muita gente, lembrando aqui da cadelinha baleia, do Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Muita gente está aqui curtindo muito essa sua fala, porque realmente que conecta com o sentimento de muita gente, né? No Brasil inteiro. O Daniel falou uma coisa muito importante. Letícia noveleira, dá para pensar novela com Bozo? Isso é uma das formas da gente trabalhar os valores da sociedade. Nós temos que pensar uma novela que ridicularize a direita e que enalteça a esquerda, que enalteça o trabalhador. É uma das formas... Essa parte faz a ponte aí com a população, né? Você transformar a coisa na imagem, né? Uma disputa de narrativas eterna que a gente tem. Né? Sim. Agora, isso do Lula ser um gigante, se nós pensarmos em todos os países do mundo, o Lula é um dos maiores líderes. E se nós pensarmos em todos os tempos, da Idade Média para cá, o Lula também é um dos maiores líderes. Então, a gente pensa... diacronicamente e sincronicamente, o Lula vai ser um gigante. E nós temos que entender isso, nós temos que perceber isso, e nós temos que deixar isso bem claro para toda a população brasileira. Letícia, me diz uma coisa, também aqui eu vou dar a César o que é de César. A imprensa brasileira, a mídia, chamada mídia comercial, a grande imprensa, né, ela segue tendo uma série de problemas aí com o presidente Lula, e a gente sabe que isso. Conversávamos há pouco agora com o Thomas Trauman, e ele falava justamente isso que você está falando agora. A imprensa sabe por onde atacar o Lula e sabe como tentar desconstruí-lo, mas, em contrapartida, a saída do Lula de cena em 2010, né, 1º de janeiro de 2011, e essa volta agora, parece ter, de fato, acabado, né, eliminado com uma das críticas que a imprensa fazia, que é quanto essa estatura colossal que o Lula tem como liderança internacional. Né? Você consegue ver até em jornais como o Estado de São Paulo, por exemplo, uma referência e uma reverência clara ao papel que o Lula tem no exterior como uma liderança hoje inconteste. O Lula foi recebido no Palácio do Eliseu, em Paris, pelo Emmanuel Macron, sem mandato, sem nada, num período de crise sanitária. Quer dizer, a gente está falando de alguém de uma estatura muito relevante. A mídia parece que, pelo menos, esta face da questão, esta face do homem histórico Lula, parece que a mídia, de alguma maneira, engoliu isso, né? E aceitou. Eu espero realmente, porque se você está dizendo que o Estadão viu isso, eu vou acreditar em você, mas, por favor, me mostra. Eu ainda não vi isso no Estadão, não. Tudo bem, eu não li o jornal essa semana ainda, estou bem enrolada, mas a imprensa tem que dar essa dimensão do Lula. A imprensa ainda não... Eu ainda não vislumbrei isso. Tá? Eu ainda não vislumbrei isso. Não se trata exatamente, veja só, não se trata, para que fique claro aqui, primeiro, não estou enaltecendo a imprensa e tampouco dizendo que a imprensa está enaltecendo o Lula, mas aquelas críticas de que Lula era um boquirroto, um político com um estilo farrapento, essa coisa já não existe mais. Ele não fala inglês como Fernando Henrique Cardoso, o príncipe da Sorbonne.
Isso parece que acabou. O poder e a capacidade de interlocução dele foram reconhecidas, e isso me parece indiscutível, né? Aí eu vou citar mais uma vez a professora Palas Atena. Ela gosta muito de lembrar da deusa Nêmesis, né? A deusa Nêmesis da vingança, da justiça e tal. Enquanto a imprensa vivia falando que o Lula era tosco, ignorante, analfabeto e tal, aí combateu o Lula foi para a cadeia e subiu ao poder um sujeito tosco, analfabeto, que não fala nem português fluentemente. Aliás, ele não só não fala português fluentemente, como na hora de ler um texto no teleprompter para apresentar, ele não consegue. Você vê, assim, quem estuda letramento, quem estuda linguística, vê que ele tem o letramento de uma criança de 7 anos, é muito precário. Ele não sabe agrupar os sintagmas, ele não sabe fazer o grupo. Por exemplo, se ele fala, a caneta da Ana é vermelho fogo. Ele vai ler, a caneta da Ana é vermelho, fogo. Ele não sabe agrupar. Isso no momento que ele não sabe falar agrupando adequadamente, ele lendo silenciosamente, ele também não sabe agrupar adequadamente, e no momento que ele não agrupa adequadamente os sintagmas, ele não interpreta o texto adequadamente. Ou seja, Nêmesis plena e absoluta se vingou de todo mundo. É um analfabeto absoluto que vocês querem? Então, Bolsonaro. Pronto. Aí o pessoal voltou, agora o Lula está aí, está conversando com todo mundo. O pessoal vai ter que dar o braço a torcer, porque é um sujeito que ele lê de administração, política, economia, relações internacionais, blá, 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 futebol. Ele tem papo para todo mundo. O Lula sabe conversar com os militares, sabe conversar com os professores, sabe conversar com os acadêmicos, sabe conversar com o estudante, com o catador de lixo e com o banqueiro. O Bolsonaro não sabe. O Bolsonaro mal e mal fala com o militar. É isso que faz a diferença de um líder para um mané qualquer, né? Verdade. Perfeito. Obrigada demais, Letícia. Adoramos. Letícia, a gente agradece aqui a tua participação no Fórum 11h30 e a audiência aqui está bombando, dizendo que a tua entrevista foi magnífica, que você botou o Lula no devido lugar que ele sempre deveria ter ocupado. Obrigada a todos, beijo para vocês, coração todo para a audiência e até a próxima. Valeu, Letícia. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.